Senhores, nesse primeiro momento de apresentação abordarei três conceitos fundamentais intimamente relacionados dentro da prática médica e da fisiopatologia contemporânea. A síndrome metabólica, o diabetes mellitus, tipo 2 e o ateroma. Bom, a síndrome metabólica pode ser compreendida como um conjunto de alterações metabólicas e clínicas que, quando presentes em associação, elevam significativamente o risco cardiovascular do indivíduo. Não se trata de uma doença isolada, mas sim de uma condição multifatorial, marcada por desregularizações do metabolismo glicêmico, lipídico e hemodinâmico. Esse estado favorece o desenvolvimento de diversas patologias de grande impacto epidemiológico, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e o diabetes mellitus tipo 2. Ao avançarmos para o segundo ponto, é importante destacar que a síndrome metabólica funciona como um verdadeiro terreno propício para o surgimento dessas doenças. O infarto agudo do miocárdio, por exemplo, decorre da obstruções das artérias coronarianas, geralmente associada ao acúmulo de placas ateroscleróticas. Já o acidente vascular cerebral pode ocorrer tanto por obstrução quanto por ruptura de vasos cerebrais, sendo fortemente influenciado por fatores como hipertensão arterial e dislipidemia, frequentemente presentes na síndrome metabólica. Além disso, o diabetes mellitus tipo 2 surge como consequência da resistência à insulina, um dos principais fisiopatológicos dessa síndrome, levando a um estado de hiperglicemia crônica e que compromete múltiplos sistemas orgânicos. Por fim, no terceiro slide, enfatizo as principais alterações laboratoriais que nos permitem identificar e diagnosticar a síndrome metabólica na prática clínica. Entre elas, destaca-se a glicemia jejum superior a 100 mg por decilitro, indicando o estado de intolerância à lactose ou pré-diabetes. Os triglicerídeos elevados, acima de 150 mg por decilitro, refletindo uma dislipidemia característica. O colesterol total elevado, acima de 190 mg por decilitro, e de maneira particularmente relevante a redução do HDL, o chamado colesterol bom, em termos populares, o qual abaixo de 40 mg por decilitro pode ser considerado ruim, o que diminui a produção vascular. Soma-se a isso a presença da pressão arterial elevada, superior a 130 por 85 mg de mercúrio, evidenciando um componente hipertensivo importante. Dessa forma, fica evidente que a síndrome metabólica não apenas reúne múltiplos fatores de risco, mas também atua como um elo central na progressão de doenças cardiovasculares e metabólicas, exigindo atenção clínica precoce e abordagem multidisciplinar. Dando continuidade à exposição, aprofundarei agora os mecanismos bioquímicos, moleculares, fisiológicos e histopatológicos relacionados à síndrome metabólica, bem como introduzirei de forma mais detalhada a definição e a fisiopatologia da diabetes mellitus tipo 2. No que diz a respeito às alterações bioquímicas da síndrome metabólica, observa-se um conjunto de desregularizações interdependentes que refletem um comprometimento sistêmico do metabolismo. Dentre as principais, destacam-se a resistência à insulina, considerada o eixo central da síndrome, acompanhada de hiperinsulinemia compensatória, no qual o pâncreas aumenta a secreção de insulina na tentativa de manter a homeostase glicêmica. Paralelamente, evidencia-se um quadro de dislipidemia aterogênica, caracterizado por elevação de triglicerídeos e redução do HDL, High Density Lipids. Soma-se a isso o aumento de marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, que é o PCR, além de níveis elevados de fibrinogênio e do inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1, o qual é a PAI-1, que contribuem para o estado pró-inflamatório e pró-trombótico, aumentando significativamente o risco cardiovascular. Bom, sobre a vista molecular, essas alterações estão profundamente relacionadas à resistência periférica
à insulina e ao estabelecimento de um estado inflamatório crônico de baixo grau. Esse processo ocorre em grande parte devido ao acúmulo ectópico de lipídios e glicose em tecidos não especializados para armazenamento energético, como músculo e fígado. Tal deposição inadequada interfere diretamente na sinalização do receptor de insulina, prejudicando sua ação e promovendo resistência insulínica. Ademais, esse acúmulo desencadeia respostas inflamatórias locais, perpetuando um ciclo vicioso entre inflamação e resistência à insulina. Bom, avançando para o próximo slide, no âmbito das alterações fisiológicas, destaque-se chamado efeito spillover, ou transbordamento lipídico. Esse fenômeno ocorre quando a capacidade de armazenamento do tecido adiposo subcutâneo é excessiva, levando ao redirecionamento dos ácidos graxos para depósitos ectópicos, como as vísceras e o tecido perivascular. Como consequência, instala-se a lipotoxicidade, que compromete a função celular e contribui para a contribuição das alterações metabólicas e cardiovasculares. Bom, do ponto de vista histológicos, diferentes órgãos sofrem alterações estruturais relevantes. No fígado, observa-se a doença hepática esteatótica metabólica, caracterizada pelo acúmulo de gordura no citoplasma dos hepatócitos. Em estágios mais avançados, pode evoluir para esteatohepatite, na qual há balonizações do hepatócitos, inflamação lobular e presença de corpos de Mallory-Denk, indicado dano celular significativo. Bom, no tecido adiposo ocorre hipertrofia dos adipócitos, associada à infiltração de macrófagos ao seu redor, configurando um ambiente inflamatório crônico. E já nos rins, evidenciam-se alterações como glomerulomegalia, ou melhor, glomerulomegalia, glomeruloesclerose e fibrose intersticial, que refletem o impacto sistêmico da síndrome metabólica sobre a função renal. Dando sequência ao abordarmos o diabetes mellitus tipo 2, é fundamental compreendê-lo como uma doença metabólica crônica, de etiologia multifatorial, caracterizada por hiperglicemia persistente, e essa condição resulta principalmente da combinação entre resistência à insulina e disfunção progressiva das células beta-pancreáticas, responsável pela secreção desse hormônio. Inicialmente, o organismo tenta compensar a resistência periférica com o aumento da produção da insulina. Contudo, ao longo do tempo, ocorre falência funcional dessas células, agravando o quadro hiperglicêmico. Trata-se, portanto, de um dos mais relevantes problemas da saúde pública em escala global, devido à sua alta prevalência e às complicações associadas. Bom, por fim, no que se refere à fisiopatologia da diabetes mellitus tipo 2, a hiperglicemia é sustentada por múltiplos mecanismos integrados. Entre eles, destaque-se o aumento da produção hepática de glicose associada à redução da captação periférica, especialmente pelo tecido muscular, que é um dos principais responsáveis pela utilização da glicose no organismo. Além disso, há o aumento da lipólise no tecido adiposo, perdão, é o carotenoide, resultando na liberação de ácidos graxos livres da circulação. Esses ácidos graxos agravam ainda mais a resistência da insulina, estabelecendo um ciclo de retroalimentação negativa. Adicionalmente, processos como a glipotoxicidade e a lipotoxicidade exercem efeitos deletérios sobre diversos tecidos, incluindo as próprias células beta-pancreáticas, contribuindo para a progressão da doença e para o surgimento de complicações crônicas. Dessa forma, observa-se que tanto a síndrome metabólica quanto a diabetes mellitus tipo 2 compartilham mecanismos fisiopatológicos complexos interligados, reforçando a importância de uma abordagem integrada no diagnóstico, prevenção e manejo dessas condições. Dando continuidade à apresentação, abordarei agora sobre as questões fisiológicas, histológicas e, por fim, as manifestações clínicas do diabetes mellitus tipo 2, consolidando os principais aspectos dessa importante condição metabólica. Bom, no que se refere às condições fisiológicas,
O diabetes mellitus tipo 2 inicia-se classicamente com o quadro de resistência à insulina nos quadros periféricos. Músculo e esqueleto, fígado e tecido adiposo. Como mecanismo compensatório, o organismo responde com hiperinsulinemia, ou seja, aumento da secreção da insulina pelas células beta pancreáticas, na tentativa de manter níveis glicêmicos dentro da normalidade. Esse estado não sustenta indefinitivamente. Com a progressão da doença, ocorre falência progressiva das células beta, reduzindo a capacidade de produção de insulina e agravando a hiperglicemia. E, além disso, observa-se uma redução dos níveis de GLP-1, uma incretina fundamental para o estímulo da secreção da insulina pós-prandial. Essa diminuição compromete ainda mais o controle glicêmico. Outro ponto relevante é o aumento da reabsorção renal da glicose, mediado principalmente pelo cotransportador CGLT2 nos túbulos proximais, o que contribui para a manutenção de níveis elevados de glicose no sangue, mesmo diante da hiperglicemia estabelecida. Avançando para as alterações histológicas, percebe-se que o diabetes mellitus tipo 2 promove modificações estruturais em diversos órgãos. No pâncreas, a perca progressiva das células beta, frequentemente associada ao depósito de material amiloide das ilhotas pancreáticas, o que compromete ainda mais a função endócrina. No fígado, é comum a presença de esteatose hepática, decorrente do acúmulo de lipídios no hepatócitos, frequentemente associada à resistência à insulina, e nos rins desenvolve-se a chamada glomeruloesclerose diabética, caracterizada por espessamento e endurecimento das estruturas glomerulares, o que pode evoluir para insuficiência renal crônica. Já nos vasos sanguíneos, observa-se o espessamento da membrana basal, alteração que está diretamente relacionada às complicações microvasculares, como retinopatia, nefropatia e neuropatia. No fim, no que diz respeito a manifestações clínicas, é importante ressaltar que o diabetes mellitus tipo 2, em muitos casos, apresenta-se de forma silenciosa, sendo frequentemente assintomático em estágios iniciais. Quando presentes, os sintomas clássicos incluem poliúria, caracterizada pelo aumento do volume urinário, polidipsia, que corresponde ao aumento da sede, polifagia, ou aumento do apetite, e perda de peso inexplicada, mesmo com ingestão alimentar adequada ou aumentada. Devido a essa apresentação insidiosa, o diagnóstico muitas vezes ocorre de maneira tardia, frequentemente já na presença de complicações associadas. Dessa forma, concluo que o diabetes mellitus tipo 2 representa uma condição complexa, de evolução progressiva e com impacto sistêmico significativo, exigindo atenção contínua tanto no diagnóstico precoce quanto no manejo clínico. Agradeço a atenção de todos e, nesse momento, passo a palavra ao meu colega, que irá dar continuidade à apresentação. Muito obrigado. Diabetes mellitus tipo 2. Diagnóstico. Ela é caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais, como glicemia de jejum, que seria acima de 126, hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, ou teste de tolerância à glicose, que seria acima de 200, para a gente poder estar fazendo o diagnóstico. Também pode ser diagnosticado quando a glicemia é elevada associada a sintomas. Tratamento. O tratamento começa com mudanças no estilo de vida, incluindo alimentação adequada, prática de atividade física e perda de peso. Caso não seja suficiente, inicia o tratamento medicamentoso, sendo a metformina a primeira escolha. Em estágios mais avançados, pode ser necessário o uso de insulina. Ateroma. Qual é a sua definição? O ateroma é uma lesão caracterizada da aterosclerose, formada por acúmulo de gordura e células inflamatórias na parede das artérias. É um processo crônico que pode levar à obstrução dos vasos, estando associado a doenças como infarto e AVC. Alterações bioquímicas. O aumento do LDL, conhecido como colesterol ruim,
leva à sua infiltração na parede arterial. Esse LDL sofre alterações que intensificam o processo inflamatório. Ao mesmo tempo, níveis baixos de HDL reduzem a remoção do colesterol, favorecendo o acúmulo de lipídios no vaso. Formação da placa. O processo se inicia com o aparecimento de pequenas estrias de gordura. Com o tempo, ocorre o acúmulo de células que armazenam lipídios, formando a placa ateromatosa. Essa placa tende a crescer progressivamente dentro da artéria. Agora, alterações fisiológicas. A presença da placa provoca redução do diâmetro do vaso e aumento da rigidez arterial. Isso dificulta a passagem do sangue e pode levar à redução do fornecimento de oxigênio aos tecidos. Quais seriam as manifestações clínicas? Inicialmente, a condição pode ser assintomática. Quando surgem sintomas, eles variam de acordo com o local afetado, podendo causar dor no peito, dor ao caminhar ou alterações neurológicas. O diagnóstico. Ele envolve a avaliação clínica, exames laboratoriais que mostram alteração no perfil lipídico e exames de imagem que permitem visualizar as placas nas artérias. Tratamento não farmacológico. O tratamento inclui mudanças no estilo de vida, como cessação do tabagismo, a prática regular de exercícios e um controle de peso e a alimentação saudável, principalmente. Tratamento farmacológico. Quando necessário, são utilizados medicamentos para reduzir o colesterol e prevenir a formação de coágulos. Em casos mais graves, podem ser realizados procedimentos com angioplastia ou cirurgia. Dessa forma, tanto diabetes 2 quanto o ateroma estão diretamente relacionados ao estilo de vida, sendo fundamental o controle precoce para prevenir complicações. Esse foi nosso trabalho, espero que tenham gostado da explicação.